Boa noite. Boa noite, Danilo. Você está bem? Hoje tá barulhento aqui. Esquentou, né, o tempo, a temperatura, o clima. Aí as crianças estão na quadra fazendo bastante barulho e tem bastante gente na rua. E hoje tem barulho. Ah, não! Larga a louça aí. Larga a louça aí e vai namorar. Bom, bora lá. E hoje tá um bom dia pra namorar, né? Porque, bom, todo dia é um dia bom pra namorar. Não tem porquê, né? Mas tá um tempo gostoso, tá quente. Bom pra tomar um chopinho. A minha louça já tá lavada. Tô de boa aqui. Bom, de onde eu tirei essa história de deixa a louça na pia e vai namorar? Porque é exatamente isso, né? As pessoas, né, dão tanta prioridade para algumas coisas e não dão para outras, e dão prioridade para algumas coisas que dá para deixar para depois, né? Na verdade, muita coisa dá para deixar para depois. E tudo na vida é uma questão de prioridade. Tudo depende de aonde é que a gente está colocando foco, aonde é que a gente está colocando energia. Em tudo, né? Na questão de tudo na vida. Questão profissional, as escolhas que a gente faz. Então, quando a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Poxa, eu queria tanto tomar um café com você, mas eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo. É que aquela pessoa com quem você quer tomar o café não é sua prioridade. Então, vem todas as suas prioridades, inclusive outros cafés com outras pessoas, e aquela que não é sua prioridade, ela vai ficando, né? Vai indo lá para o final da fila. Só que o problema é que quando a gente vai fazendo boa noite, Carlos. Quando vai fazendo esse jogo mesmo, né? Oi. Isso vai, isso vem, isso vai agora, isso vai depois, né? Agora a minha prioridade é esta ou esta pessoa, não exatamente a atividade, mas a pessoa. Essa daqui pode ficar para depois. Essa daqui ainda pode ficar para depois de depois. A gente vai colocando as prioridades e tá tudo certo. Aquilo que a gente coloca como prioridade ou aquilo que a gente foca, aquilo que a gente coloca energia, é onde vai dar resultado. A questão é que muitas vezes a gente não dá a devida atenção e vai deixando de colocar as prioridades como prioridades. E um dia, quando a gente olha lá, sabe, pega a lista e vai olhando, vai descendo assim, ou a gente olha lá para trás, a gente fala, busca aquela prioridade que não era prioridade. Mas você fala assim, nossa, deixa eu ver isso daqui. Aí já deixou de ser prioridade, já deixou de ser interessante. Boa noite, Gregor. Já deixou de ser interessante, já deixou de ser um monte de outras coisas. Ou até a outra parte te via como prioridade, apesar de você não vê-la. E aí, quando você lança o olhar sobre essa questão, né, voltar lá para a lista, aquela pessoa que te dava prioridade já não te dá mais. Então, por isso que eu falei, deixa a louça na pia e vai namorar. Que pode ser exatamente o hoje, por exemplo, ou pode ser essas questões que a gente vai, sabe, manipulando, esse sobe, esse desce, essa é prioridade agora, essa não é, essa daqui dá para levar no banho-maria, vou deixar para depois ou não.
Então, o que é prioridade para você? E por que eu resolvi falar sobre isso? Hoje, eu acho que todo mundo está fazendo live sobre a violência contra a mulher, né? Porque hoje é o dia internacional, eu acho. Nacional ou internacional? Agora eu fiquei confusa. Contra a violência contra a mulher, né? Então, mas já tem tanta gente falando sobre isso, eu vou na contramão hoje. Eu vou falar sobre o que eu acho o foco de construir as relações. Porque quando a gente fala de construir as relações, a gente não precisa falar da violência, né? Não é exatamente com este propósito que eu vim fazer mesmo a live, para falar que uma coisa é o oposto da outra, mas, de fato, eu vou nessa linha aí hoje. Então, mas por que eu resolvi fazer a live? Porque hoje eu estava ouvindo na rádio, eu estava no trânsito, e eu estava ouvindo que ontem a Zilu, acho que até deixei aberta aqui, deixa eu pegar. Ontem a Zilu, a ex-mulher de quem? Do Zezé de Camargo, ela deu uma entrevista, porque ela é influencer, né, a Zilu, e ela deu uma entrevista, ela fez uma live, eu acho, alguma coisa assim, eu não assisti, eu só ouvi hoje falando na rádio, e depois eu fui procurar na internet, tá lá num monte de lugares. Boa noite, Rosana. E aí ela diz o seguinte: de acordo com, tá no site famosando.com.br, mas tá em outros sites também, tá no metrópolis.com, que é de Brasília, tá no UOL, tá em um monte de sites aí. Isso que foi sobre ontem. Ela diz assim: Zilu dá conselhos sobre casamento. E aí ela disse assim, era 1 hora de live que ela fez, mas essa foi a grande frase, né, a repercussão. Abre aspas, só não tem solução para traição. E aí depois ela diz assim: de acordo com a influenciadora digital, a Zilu, tem jeito para quase tudo na vida 2, menos para traição, né? E aí aí eu ouvi isso, fiquei ouvindo lá o programa na rádio, e aí eu falei, aí eu ouvi um monte de gente falando na rádio e tal, entrevistaram umas pessoas lá, e eu falei, vou falar sobre isso. E aí a questão é assim, como a Zilu disse, né, tem jeito, como é que é? Tem jeito para quase tudo na vida 2. E aí falava do relacionamento desgastado, casamento desgastado e tal. Óbvio, né? E eu já falei outras vezes, eu vou repetir sempre a mesma coisa. Relacionamentos são construídos. A questão é como é que a gente está construindo esses relacionamentos, essas relações. A outra questão, que eu também falo sempre, né? E falei recente, a semana passada, ou retrasada. Se a gente não coloca, que foi o começo dessa live de hoje agora, né? Mais ou menos isso. Se a gente não coloca foco, energia, objetivo, importância, relevância, prioridade, não vai acontecer, né? Não vai crescer, não vai evoluir, muito pelo contrário. A chance o decorrer natural é que vá minguando, né? Se eu não, né? É como uma planta. Eu não cuido, eu não rego, eu não coloco adubo, eu não faço absolutamente nada. Não coloco no sol, se é uma planta de sol, eu deixo ela na sombra, se é uma de sombra, eu coloco no sol. Enfim, eu faço tudo errado ou eu não faço nada. E acho que tá ali, que vai seguir e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo por um período. Depois, a coisa já começa a desandar. Então, a questão é, se eu não cuido, tem duas coisas para acontecer. Se eu não cuido, a chance a questão natural é que vá se degradando. Seja lá o que for, tá? Pode ser uma coisa,
pode ser uma relação, pode ser qualquer coisa, tá? Não cuidou, vai se degradando. E a outra coisa, que eu fiz um vídeo recente também, aquilo que a gente não faz, alguém faz. Se você não está fazendo algo que era para ser feito e a outra pessoa não está reclamando, comece a pensar porque alguém pode estar fazendo. Ai, Gislene, você está colocando minhoca na cabeça das pessoas? Não, estou pedindo para ficar alerta, né? Porque se você tem que fazer e você não está fazendo por quê? Né? Porque não é, a questão não é quem vai fazer, a outra pessoa que vai fazer, né? Mas por que eu que tinha que fazer não estou fazendo e por que é que eu deixei de fazer, né? Por que eu perdi o interesse? Por que eu perdi o foco? Por que deixou de ser prioridade? Por quê? Porque a importância, a questão não é no outro, é em você. Sempre, 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 sempre o foco está em nós. Nós somos a peça-chave, né? Não é o outro que decide, somos nós que decidimos. Então, é exatamente em cima disso. Para quase tudo na vida 2 tem jeito, menos para a traição, que foi a fala da Zilu. Não vou entrar no final da frase dela, menos para traição, porque isso é muito particular e não quero falar de traição aqui nesta live, né? Porque mesmo a traição, para muitas pessoas vai ter perdão, e para outras não. Então não dá para dizer não tem jeito. Não tem jeito para quem? É sempre a pergunta que a gente tem que fazer. Ou isso é importante para quem? Né? Sempre tem que se fazer as perguntas certas, na hora certa e para as pessoas certas. E buscar o menos importante. Isso a gente já aprende na faculdade, isso a gente aprende quando vai fazer trabalho científico. A gente sabe que a resposta, claro que ela tem importância, mas o mais importante de tudo é a pergunta. Se eu fizer a pergunta certa, a chance de eu ter a resposta ou o resultado, a ação, né, adequada, é gigantesca. Agora, se eu começar, porque tudo vai começar pela pergunta. Se eu fizer a pergunta errada, desandou tudo, né? Já era. Então, em cima dessa questão toda aí dessa fala da Zilu, eu acabei anotando algumas coisas e é isso que eu quero trazer aqui. Então, relacionamento desgastado. Tem jeito? Se quiser, tem. Agora, será que tem jeito total? Depende de quanto está desgastado. Depende de quanto está desgastado, há quanto tempo está desgastado, o que causou o desgaste. Se as duas partes estão de fato querendo e empenhadas, não basta querer, né? Empenhadas para diminuir esse desgaste ou reavaliar a situação toda, né? O relacionamento, ou o que acontece. Então tem muito dessas questões. Agora, se nada fizer, desgastado vai estar sempre, né? A ordem natural é que tudo se desgaste. Nós, seres humanos, também vamos desgastando, né? A gente começa, as pessoas têm muita questão assim, nossa, depois dos 30, 40, 30, né? Entrei nos 30 tal, agora tô começando a envelhecer. Não, a gente começa a envelhecer no momento que nasce, né? Já começamos o processo de envelhecimento. Depois ele só vai sendo mais rápido, né? E algumas outras questões. O relacionamento é a mesma coisa. O relacionamento ele começa a desgastar desde quando ele começa. A questão é que no começo das relações, tá naquela fase da paixão, tá no estágio da paixão, aquela coisa toda, aquele fogo, aquela energia, tudo é lindo, maravilhoso, sabe, o contos de fada, o mar de rosas, e aí não se dá conta do que já está acontecendo ali, mas já está acontecendo um desgaste mínimo, talvez até por isso, por ser tão mínimo, ele se torna imperceptível para muita gente. Mas desgaste vai ser, é natural, né? Não é natural que não aconteça, porque se não acontecer mudanças, desgaste, todas essas questões, até mesmo os conflitos, eu sempre falo
que conflito, eu sou mediadora de conflitos, né? Eu sempre falo que conflitos é algo muito saudável. O que passa a ser não saudável, né, é quando passa de conflito para confronto. Aí a coisa começa a ficar complicada. Agora, a ausência de conflito, ela também é muito ruim. E eu vou falar isso assim de carteirinha, né? Não só o profissional, mas o pessoal. Eu não tinha conflitos no meu casamento. E os poucos conflitos que tinham, eu achava que eu não tinha que, de fato, evidenciar. Então era aquela coisa tipo, deixa quieto que daqui a pouco passa, né? E foi um erro tremendo, tremendo. E claro, né, eu tinha outra vivência, outra bagagem, outro tudo. Então, e aí eu fui entendendo depois, né? Por experiência, por idade, por estudo, por 1000 situações, que se eu tivesse focado mais nos conflitos, teria dado mais certo. Então, a ausência de conflito também não é saudável, né? Porque o conflito não é uma briga, mas simplesmente porque cada uma das partes foca numa coisa, espera uma coisa, né? Quer uma coisa diferente do que está acontecendo. Pode ser desde coisas simples, eu quero assistir a esse filme, o outro quer assistir ao outro no mesmo horário, na mesma televisão. Vamos sair para jantar, eu quero comer peixe, o outro quer comer, eu quero ir num restaurante de frutos do mar e o outro quer ir na churrascaria. Isto é confronto, aliás, isto é conflito, né? Então, isso é saudável. Se não tiver e sempre tudo for tudo igual e tudo muito na paz, né? Eu quero comer carne, quero ir na churrascaria. O outro fala assim, tudo bem. Mas na verdade não tá tudo bem. Ele queria mesmo, era ir lá no restaurante de frutos do mar. Mas ele fica quieto e fala, tá bom. Porque também, sabe, ele gosta de carne também. Então fala, tá bom. E a pessoa pensa, tudo bem, eu não vou nem falar que eu queria mesmo era ir no restaurante de frutos do mar. Deixa quieto, na próxima vez eu vou. A próxima vez, a pessoa fala assim, eu quero comer pizza. Aí a pessoa pensa, mas na verdade eu queria mesmo era comer ainda aqueles frutos do mar. Tá bom, vamos comer pizza também. Pizza também é legal. E ela vai protelando as coisas que são importantes para ela. Isso pode ser desde coisas simples, como eu estou colocando aqui, pode ser questões sexuais, por exemplo, né? Preferências, sonhos, fantasias, práticas, posições, 1000 situações. Pode ser questões voltadas à educação do filho, à decoração da casa, a questão profissional, a questão de moradia, de compras, de 1000 coisas, né? Por que eu tô falando isso, né? Desta parte aqui dos conflitos. Se eu vou sempre me anulando e vou seguindo o caminho do outro, chega uma hora, porque vai chegar essa hora, chega uma hora que pode estar aparentemente tudo bem, mas você olha para você, né, olha para dentro e você fala assim, aquele dia que você fala assim, caracas, mas isso, aquilo, eu queria, mas não fiz, aquela outra coisa também eu queria, mas também não fiz, aquela outra coisa eu queria, nem cheguei a falar, aquela outra coisa, quer saber, eu não vou nem querer mais nada, porque eu sei que nada vai acontecer mesmo. E muitas vezes você nem fala mesmo, o outro nem sabe que você queria porque você não falou. E a questão, aí você olha para si e você não se reconhece mais. Aí você fala, cara, quem sou eu, né? Ou, quando existe o não conflito nessas situações aí que eu coloquei, né? Que são muitas, e de fato você não se incomoda, e de fato você sempre faz a mesma coisa, que você continua fazendo a coisa que você sempre fez, e para você tanto faz como tanto fez, sabe qual é o problema? Pode ser que você esteja realmente em maus lençóis, porque você pode
estar estagnado e não cresceu, não evoluiu, não saiu do lugar mesmo, de verdade. E isso é péssimo. Sabe por quê? Porque uma das partes evoluiu, cresceu, no sentido amplo. Como pessoa, na questão cultural, intelectual, profissional, espiritual, enfim, 1000 áreas aí. A pessoa foi e você ficou parada. E sabe o que vai acontecer? Quando não caminha juntos ali lado a lado, quando um vai e o outro fica, quando um cresce e o outro não, qualquer área, mas é um casal, aí você olha para trás, você tá aqui na frente, você olha para o seu lado para procurar a pessoa, né? Sabe quando você vai falar com a pessoa, você faz assim, ué, cadê? Né? E a pessoa ficou lá atrás. Todo mundo já passou por uma experiência dessa, andando com alguém lado a lado na rua, né? Enfim, no shopping, no supermercado. A pessoa tá ali do seu lado. E aí, de repente, você olha e fala, então, ué, cadê? Aí você olha, a pessoa ficou parada lá atrás, enroscou lá numa vitrine, em algum lugar, né? E aí você fala, ué, ficou lá pra trás. Na vida isso também acontece, né? Ou você está lá em cima porque você cresceu, evoluiu espiritualmente, profissionalmente, tudo isso aí que eu falei, e você olha também, né, para o seu lado, esperando que você vai encontrar exatamente a pessoa que é seu parceiro, tá ali do lado, e você olha e tem um vazio. E aí você olha e a pessoa está lá embaixo. Sabe o filme O Poço? Mais ou menos por aí, tá? Então, por que isso acontece? A gente tem que prestar atenção, porque se a gente não prestar atenção, a gente vai e o outro ficou. Ou a gente é exatamente o que ficou. O outro foi e a gente ficou. Se você olhar e não tiver ali lado a lado, já era, né? E é assim que os relacionamentos vão se desgastando. Engana-se muito quando as pessoas pensam que, ou falam, né, colocam o foco do relacionamento desgastado apenas no sexo. E aí, todo mundo sabe que eu sou especialista em relacionamento extraconjugal. E aí sempre fala assim, o relacionamento procurou outra, né, deu chance para entrar a terceira pessoa, enfim, a questão é muito ampla aí. Mas simplificando, porque é uma questão de sexo. Procurou outra porque só procura fora, como é que é o ditado? Procura na rua que não tem em casa. E sempre associam com sexo. Quem foi que disse? É também, mas não é só. É também sexo, mas não é o principal. Mas não é mesmo, né? É exatamente tudo isso. Você olhar e falar, cadê a pessoa que estava aqui? Ou que deveria estar aqui, lado a lado comigo, porque eu estou aqui. E quando a gente dá o nosso melhor, a gente espera receber o melhor do outro também. É uma troca. Só que eu me construo, o outro se constrói e é compartilhado o resultado disso. Por isso que a gente procura lado a lado, né? Se um for e o outro ficar, cadê a parceria? Cadê a cumplicidade? Se não caminham juntos, é como falar assim, vamos viajar, amor? Vamos, né, pra lua de mel? Vamos. Só que é assim, eu vou hoje, você vai daqui 3 dias. Te espero lá. Eu vou nesse voo e você vai no outro. Porque sim, porque eu acho melhor. Não foi uma questão de, nossa, só tem voo desse jeito. Não, porque, sei lá, vai indo lá e, sei lá, eu te aviso quando chegar lá, naquela cidade, naquele país. Me passa só o endereço do hotel que eu te encontro lá. Oi? Sabe, você não tá falando com um colega que você fala, eu vou no Réveillon, eu vou pra Bahia. Legal, eu também acho que vou. Então, se você estiver por lá, dá um toque e a gente se encontra. Relacionamento não é isso. Casamento não é isso.
né? Muita gente faz exatamente dessa maneira, então não é. Então, quando desgasta, porque vai desgastar para todo mundo, como é que eu vou rever essa situação, né? E aí, precisa, viu que está desgastado? Para tudo, olha para o seu parceiro, para sua parceira, casamento, relacionamento, namoro. Boa noite, Cláudia. É parceria. É parceria. Se for para você só estar casado, só ter alguém morando na sua casa, só ter a certidão de casamento assinada, né? Não faz sentido isso. Não faz o menor sentido. Então, é parceria, é cumplicidade, é amizade, é estar inteiro você e se entregar para esta relação, né, para esta parceria. É uma sociedade. Vamos fazer uma analogia de... O casamento é um instituto, é uma... Como é que chama? É uma sociedade, né? Vamos fazer uma analogia dessa sociedade com... Eu tô vendo que eu tô gritando, tô berrando aqui, por causa das crianças berrando na quadra, né? Tá uma coisa bem doida isso. E aí, uma sociedade de empresa, por exemplo. Os dois sócios, qual é o combinado, né? Quais são os combinados dessa sociedade? Eu entro com dinheiro, você entra com trabalho? Então tá tudo claro. Eu entro com dinheiro, você também entra com dinheiro, e os dois têm que entrar com trabalho? Ah, então tá, é esse o combinado? É esse o combinado? É isso que tá lá, as cláusulas? É isso. Então tá bom. Foi combinado, mas o combinado é, eu e você, nós temos que entrar com dinheiro e com trabalho. Legal. Aí eu entro com dinheiro e com trabalho, e a outra parte entrou com dinheiro, mas nem aparece na empresa. E quando precisa, mas cadê fulano? Mas tem que decidir e tal. Não aparece. E aí, óbvio que vai ter um desgaste, vai criar um abismo nisso tudo. Relacionamento afetivo, amoroso, romântico é a mesma coisa, né? Agora, quando perceber que começou a desgastar, o que é que tem que fazer? Sentar, chamar, conversar. Primeiro de tudo, mas como eu falo em todos os vídeos, eu nem levantei essa questão ainda. Começar um relacionamento quais são os combinados? Não existe relações sem ter os combinados prévios. Não existe, eu falei isso esses dias, eu atendi uma moça, acho que foi segunda-feira passada, e ela vai casar, casamento marcado, e ela falou assim, ela veio porque ela falou assim, eu tenho muito medo, estou com muito medo do casamento. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, eu tenho muito medo, né? Ela não é novinha, mas nunca casou. Também nunca morou junto com ninguém. Falou assim, eu tenho muito medo, né? Eu não sou uma menina, tenho a minha vida, tal. Boa noite, Zé. E eu não sei como vai ser morar junto, dividir tudo, né? Essa coisa toda. E então esse era o grande problema dela. E aí a primeira coisa que eu falei foi, calma, senta aí, toma uma aguinha, relaxa e vamos conversar. Quais são os combinados? Aí ela parou, olhou pra mim e fez assim, como assim? Do que você tá falando? Falei, então, esse é o começo. Vamos começar do começo e este é o começo, né? Então, sem combinados, cada um faz o que quer. Sem combinados é mais ou menos aquelas cenas que a gente vê acho que é na Índia, acho que é na Índia, do trânsito. Todo mundo já vê essas cenas assim, né? Que você fala, que loucura, não tem semáforo, não tem... É uma doideira, né? Cada um vai para onde quer, não tem as pistas ali delineadas, né? Não tem no asfalto. Não tem semáforos, não tem placas de proibido virar para a direita, proibido estacionar, não tem nada. Cada um faz o que bem entende. Então você vê que literalmente um vai para cá, outro vai para cá, um breca em cima, outro vai. E você fala assim, como assim, né? Boa noite, Luiz. E aí entra a seguinte questão.
Num relacionamento é a mesma coisa. Se você não tem combinados, cada um vai para um lado e tá tudo certo. Como é que você vai falar depois? Mas você não podia virar à direita? Você não podia virar à esquerda? Mas onde é que tá escrito isso? Quem foi que disse? Quando foi que nós falamos sobre isso? E isso acontece muito. Primeiro que só vem essa... Mas quem foi que disse que não? Né? Ou quem foi que disse que sim? Quando aparecem os problemas, principalmente quando entra a questão da traição. Nunca ninguém falou sobre... Tá casado há anos, nunca ninguém falou sobre o que é traição. Traição é eu sair com outra pessoa, é eu transar, é eu dar carona, é eu trocar mensagens, é eu entrar no aplicativo, é eu assistir a um filme pornô. O que é traição? É eu ir pra balada e te deixar sozinho em casa, sem você saber, você achando que eu tô trabalhando e eu tô na balada, O que é traição? Ninguém falou nada. O que é pra mim pode não ser pra outra pessoa e vice-versa. Então, quais são os combinados? Agora, começou a desgastar o relacionamento? Senta e vamos ajustar isso daqui. Porque se eu não fizer nada, sabe quando começa aquele pontinho de ferrugem, sei lá, num portão, por exemplo, e você olha e fala, nossa, um pontinho de ferrugem. Não fez nada. Passou um mês, você olha, aquele pontinho já tá um pouquinho maior. Nossa, tem esse ferrugem aí, eu preciso ver isso. Não faz nada. Passa um ano, aquele, né, que era um pontinho, já tá grande. Passa um tempão, você fala, agora não tem mais o que fazer. Aí você chama lá o serralheiro, ele fala, olha, aqui se você tivesse, né, chamado no começo, dava pra passar um sprayzinho aqui, dava pra fazer não sei o que, dava pra pôr um remendozinho aqui. Agora não dá mais. Agora, olha, já comeu aqui como é que chama? A roldana lá, o trekking lá, agora não dá mais, agora tem que trocar tudo, porque não tem mais conserto. Relacionamento é a mesma coisa. Então, viu que tá desgastando? Senta e vamos conversar e vamos ajustar. Vamos tentar fazer com que dê certo, né? Pôr as coisas onde tem que estar e vamos ajustar. Agora, isso é sinônimo de que vai dar certo? Não, não é. Isso é certeza de que, então agora vai? Não é. Tá? É receita de bolo? Não é. Ok? Então, a gente tem que ter alguns critérios também. Um deles ok, desgastou, eu vou fazer tudo, e o outro também, né? Porque só uma das partes fazer não vai chegar a lugar nenhum. Eu vou fazer tudo para resgatar esse casamento por 1000 motivos. Porque eu gosto, porque eu amo, porque eu quero manter a família, eu quero manter 1000 situações, né? Não casei para separar, ninguém casa para separar. Então, a gente vai, tenta, mexe daqui, mexe dali, tal, dá um jeito, sabe? Vai consertando os vazamentos aí e vai vendo. Mas nem sempre dá certo. Às vezes a gente faz de tudo e mesmo assim não consegue resolver a situação, né? Não consegue amenizar esse desgaste. Então, a gente tem que fazer de tudo, sim, antes de entregar o jogo, né? Só que tem um detalhe, a gente tem que fazer de tudo, mas não pode se anular. A gente não pode se anular pelo outro, a gente não pode se anular pelo outro ou por causa do outro, a gente não pode se anular por nada. Por dinheiro, por família, por status, por sociedade, por bens, por nada, tá? A gente vai fazer de tudo desde que a gente não se desrespeite, né? Não adianta você resgatar, querer resgatar querer, porque não vai, né? Óbvio que não vai. Querer resgatar um relacionamento, um casamento, se desrespeitando. Você até pode conseguir por um tempo bem curtinho, sabe? Por prazo de validade determinado, pré-determinado. Agora, se você fez de tudo e não deu, paciência, né? Aí vem a seguinte questão, tá, e o que eu vou fazer? Cada caso é um caso, tem que ser analisado pontualmente, né? Mas,
Primeiro assim, precisa que os dois queiram, senão não vai. Precisa, do mesmo jeito que eu sempre falo que é uma construção, a gente vai construindo o relacionamento e vai colocando tijolinho por tijolinho. Quando já está construído, mas aquilo tem vazamento, tá trincado, tá com ferrugem, tá corroendo, né, sendo corroído ali, a gente vai precisar parar e construir. Para construir o novo, né, eu preciso desconstruir, tirar aquilo que realmente se estragou, né, fazendo uma analogia aí. Eu vou desconstruir. Não foi construído de uma única vez. Senta aí que nós vamos construir esse relacionamento que ao longo de anos em uma tarde. Então foi aos pouquinhos. Então na hora de mexer nisso, também vai ser aos poucos. A gente não vai resolver todos os problemas de uma única vez. É como falar assim, eu engordei 30 quilos, mas eu engordei 30 quilos em um mês? Não, eu engordei 30 quilos em 5 anos. Mas a pessoa vai ao médico, ela toma uma fórmula milagrosa e ela quer emagrecer 30 quilos em 30 dias. Ela levou 5 anos para chegar naquilo. Então a gente precisa ter no mínimo bom senso, né? Equilíbrio para entender como é que as coisas funcionam. E aí a gente precisa desconstruir para poder construir aquilo que é válido nesse momento. Lembrando que eu falei lá no começo, a gente evolui. E aquilo que era importante há 5 anos, hoje não é mais. Aquilo que era importante no mês passado, hoje não é mais, né? Então, você está colocando foco e prioridade onde? Né? Então, a gente não pode... Viu que está construindo, colocando... Cheio de queimado. Colocando os tijolinhos e perceber, de repente a gente percebe que esses tijolinhos a gente realmente construiu, né? Foi construindo algo. Só que a gente construiu muro. E, na verdade, a gente precisa construir pontes. Porque os muros vai separar cada vez mais. Para diminuir esse abismo, né? Porque eu construo um muro desse lado, um muro do outro lado. Aqui no meio tem um abismo. E a gente construiu os muros como se fossem muros de arrimo, justamente para que não desmoronasse, a gente não caísse, um casal, não caísse nesse abismo. E quando constrói os muros, a gente acha que criou uma fortaleza, né? De fato, e que eu não vejo mais o abismo que está ali. Realmente você não vê o abismo. E você não vai cair nesse abismo, mesmo porque você está tão isolado e tão seguro que você não vê nem o seu parceiro que está do outro lado do muro. Afinal de contas, você construiu. A ideia era, que é exatamente a ideia do suicídio, né? As pessoas não suicidam porque elas querem acabar com a vida. Tem 1000 estudos que comprovam isso. Elas suicidam porque elas querem acabar com o problema. Elas querem acabar com a dor. Mas não sabe como fazer, enfim, 1000 situações aí, e aí elas acabam com a vida. A mesma coisa, quando o casal constrói muros, ele não quer construir muro para se isolar ou para não ver o parceiro. Ela quer construir muros para ficar realmente seguro numa fortaleza, para não ver o problema. Só que acaba fazendo o oposto disso. Então, diminuir esse abismo, né? Na verdade, eliminar esse abismo. Vamos aterrar esse abismo. E para isso a gente precisa ir tirando os tijolinhos do muro, que foram construídos no muro, e colocar esse muro abaixo, não implodindo, né? Mas tirando, realmente é a desconstrução do muro e pegando esses mesmos tijolinhos e construindo a ponte, tá? E aí, como é que faz isso, né? Então, precisa entender o que foi
a causa para que esses desgastes fossem acontecendo. E aí entra a questão, quais são esses desgastes, né? Vou chamar de pílulas. Que pílulas são essas? Pílulas quase que diárias. É a falta de compreensão, é a falta de confiança. Eu escrevi um texto, acho que domingo, sábado, que eu falei sobre desconfiança, eu coloquei muitas palavras desse tipo e eu colocava sempre confiança, né? Por quê? Porque se a gente fala desconfiança, muita gente não dá devida atenção para essa palavra. Mas quando a gente separa e fica o confiança do outro lado, o que é a desconfiança? É a ausência de confiança. Então eu estou desconfiando, mas quando foi que eu perdi a confiança? O que foi que aconteceu para eu ter chegado nesse ponto? Foi alguma coisa que eu observei no outro? Foi alguma coisa que eu observei em mim? Foi alguma coisa que eu criei, mas que não existiu de fato? O que é essa falta de confiança, né? A indiferença. A indiferença, ela mata o relacionamento, né? Porque assim, que é a história do conflito que eu falei lá no começo dessa live. Eu não quero brigar, eu não quero discutir, eu não quero nem saber de nada, então eu vou ficar no meu canto, não vou abrir a minha boca. Só que o que acontece? Não tem o conflito, que é saudável também. Conflito não é algo ruim. Não tem o conflito, mas eu me torno indiferente. E a indiferença, ela é 1000 vezes pior do que o conflito. 1000 vezes pior. Sabe o silêncio? Eu até escrevi sobre isso hoje. O silêncio é um texto muito fácil de ser lido e interpretado errado. E mais do que lido e interpretado, ele é reproduzido da mesma forma como a gente interpretou. E a forma com que eu interpreto o silêncio pode não ser a forma com que o outro escreveu, né, esse silêncio. Como fica então? Agora, a indiferença eu sou indiferente para você. Eu não tô nem aí para o que você pensa, o que você sente, o que você faz ou o que você deixou de fazer. O não fazer também é muito sério. Não é só o que o outro faz, mas o que o outro também não faz. E tudo isso precisa ser levado em conta, né? Então, indiferença, a pessoa entende que eu sou indiferente. Eu não faço diferença. Eu não sou importante para essa pessoa. Ela chega, ela sai e ela não fala comigo. Então, eu não sou importante. E muitas vezes a pessoa entra e sai, primeiro que seria uma grande falta de educação. Mas ela entra e sai, ela não fala com você, ela não dá satisfação, ela não faz nada. Mas era outra questão, não era com você, era uma questão de trabalho. Mas o outro não falou, como é que eu vou saber? Não é? E então tem essas questões todas. Depois, tanto a falta, eu sempre falo do diálogo, que é a base de tudo mesmo, né? Mas tem a comunicação, que é extremamente importante, não tem nem como mensurar, mas tem o diálogo e tem a falta de comunicação, tem a comunicação de maneira errada, tem o ruído na comunicação. E se a comunicação não é assertiva, as ações também não serão. Então, a gente precisa entender tudo isso. A questão da amizade, que foi o que eu falei, sabe? Você tá andando, você olha pro lado procurando o seu parceiro e a pessoa não está aqui. Você olha e fala, ué, pra onde é que foi? Ficou parado lá atrás, né? Então, se não tiver amizade, todo relacionamento saudável tem a amizade como alicerce. Se acabou a amizade, aquela coisa de... Pensa o seguinte, como que todo mundo tem pelo menos um melhor amigo, melhor amiga, né?
como que você lida, como que você trata esse seu melhor amigo, essa sua melhor amiga. Você dá atenção, você fala com ela, você compartilha a vida, né? Ela sabe os seus sonhos, as suas dores, ela sabe tudo sobre você, a pessoa, né? O seu melhor amigo, sua melhor amiga. Ela te conhece por um olhar, porque ela sabe tudo da sua vida. E por que você não está fazendo isso com o seu marido, com a sua esposa? Se não tem esse comportamento de amizade, se não tem a amizade, já tem alguma coisa que está bastante comprometido. Então, presta atenção. Se o seu marido, se a sua esposa não serve mais para o comportamento de amizade no seu relacionamento, o que sobrou? Marido e mulher? Mas o que é? Qual é o papel de marido e mulher? Qual é a função de marido e mulher? Porque vai mudando ao longo do tempo, né? No começo é amor, é paixão, é aquele fogo todo, enfim, como diz, até falei isso hoje lá na rádio, no programa da rádio. Tem um programa, não sei em qual rádio aí, que chama, acho que é um quadro no programa, não sei, que o cara fala, toca umas músicas antigas e o cara fala assim: éramos jovens. Quando você está no relacionamento há algum tempo, né? E você olha e você fala assim: éramos jovens quando começamos o relacionamento. E o que era importante quando começou esse relacionamento e que vocês eram jovens? Era sexo? Era balada? Eram viagens? Iam acampar? Saíam com os amigos? Era corpo? O corpo era importante, né? Gostosinho, gostosinha. A pessoa era alegre, era divertida, era bem-humorada, era universitária, então, tipo, tô nem aí pra hora do Brasil. Então, tinha toda essa situação, né? Tinha o comportamento e o espírito jovem, e ok, tava descobrindo o mundo, e tudo bem. Só que aí você chega lá nos 50 anos, 40, 30, 60, não importa a idade, tá? Você já se construiu, e aí entra de novo a história do um evolui e o outro não, né? Espera-se que os dois evoluam. Mas, enfim, né? A vida foi indo. Foi indo, viu, Danilo? Foi indo. Toda vez que eu escutar agora indo, eu vou lembrar de você, Danilo. E pra onde foi? Cadê aquela juventude toda, aquele corpo gostosinho, né? Aquela paixão, sabe? Borboletas no estômago, frio, né? Só de olhar a pessoa e falar, ai, né? Pupila dilata. Isso não vai ter mais. Então não tem mais. Boa noite, Carlos. E acabou? Ou foi substituído? O que foi que vocês colocaram no lugar daquilo que não tem mais? Se eu não coloco nada no lugar, o que fica? Esse abismo que eu acabei de comentar. E aí entra a questão de amizade. A gente vai trocando as prioridades. A gente vai trocando o que é importante. Tem até uma frase que eu não lembro direito agora, mas que fala assim: quando você for casar com alguém, quando você for escolher um namorado, uma namorada, ou alguma coisa assim, escolha alguém com quem você goste de conversar muito. E aí tem a foto de jovens e depois tem uma foto de um casal jovem e um casal idoso, né? E aí no meio tá escrito: escolha alguém que você goste de conversar muito, que você goste das ideias da pessoa, enfim, né? Porque e aí falava dos jovens, né?
Porque isso daqui vai passar. O corpo bonito, com tudo no lugar, né? Aí vem a lei da gravidade, com tudo no lugar, com, sabe, pele linda, desencanado. Tudo isso que eu falei aí, que é bem característico dos jovens, né? Quando éramos jovens, isso vai passar. Vai passar para mim, vai passar para você, vai passar para todo mundo. E o que é que vai ficar? O que é que você colocou no lugar? Quais são as suas prioridades agora? Porque se você tiver 50 anos e você tiver as mesmas prioridades, procurar no relacionamento, no seu parceiro, na sua parceira, as mesmas prioridades que você procurava quando ela tinha 18, primeiro que você não vai encontrar. Porque esses 18, ela já tem 50 hoje. Ela não vai ter mais nada daquilo que ela tinha ou que ela era aos 18, né? A não ser que você troque o famoso uma de 50 por duas de 25. A questão é o que você procura. Porque se você procurar outras questões que não o corpo, o sexo, né? E outras questões nessa linha, não vai adiantar nada você ter duas de 25. Porque não vai suprir, porque não vai acompanhar. Então, primeiro de tudo, não é o outro, é você. O que é que você procura? Não dá, infelizmente não dá, pra gente ter tudo. Não dá pra ter corpinho de 25 e maturidade de 50. Você vai sair com a de 25, tem exceções, mas são raríssimas, que ela vai ter o corpo lindo, maravilhoso, por exemplo, né? Alegria, jovialidade, mas a maturidade não vai acompanhar, sabe por quê? Porque não tem como. Ela não vai ter as experiências, ela não vai te acompanhar nessas experiências, nessas vivências, nisso tudo. Então, precisa entender o que é que você quer. Porque se você não estratificar de fato o que você quer, você vai ser sempre um eterno inconformado e vai ficar trocando eternamente de parceiros. E aí chega uma hora, quando a gente tem muita expectativa, a frustração, ela acompanha o mesmo grau da expectativa. E aí chega uma hora de tanto procurar R acerta, a pessoa fala assim: ah, não quero mais relacionamento. Eu tenho 50 anos, mas não, prefiro ficar sozinho. Será que não tem mais mesmo? Ou é você que não está sabendo fazer as suas escolhas? Será que você não está sabendo fazer as suas escolhas porque você quer aquilo, você quer misturar a experiência, essas coisas todas que você acha, por exemplo, numa pessoa de 50 anos, mas você quer de verdade a jovialidade da de 20. Não vai dar certo, né? Então, é viver o hoje. E para viver o hoje, você não pode ter como base o passado. Senão, é o que eu falei já algumas vezes agora, né, nessa live. Um foi e o outro ficou. Um está aqui e o outro ficou lá atrás parado. O que é que você quer? Não é que não tem mais, que tá difícil. Fácil não tá. Mas não é desse jeito que as pessoas falam. O que eu vejo muito e o que eu atendo, faltam critérios. As pessoas idealizam pessoas e relacionamentos que não existem. E alguém tem que, sabe, chamar essa pessoa assim, puxar para a realidade, falar: senta aí, bonito, vamos conversar? O que você quer? Ah, eu quero isso, mas... E eu quero também isso. Não, peraí. Né? É a frase que eu sempre falo, que uma vez uma psicóloga me deu uma dura e falou assim pra mim: Gislene, o que é que você quer? Você quer ter razão ou ser feliz? Eu olhei no primeiro impulso e fiz assim pra ela: eu quero os dois. Mandona, né? Falei: eu quero os dois, eu quero ter razão e eu quero ser feliz. Ela virou pra mim e falou assim: então, só que as duas coisas não vai dar, você vai ter que escolher. E aí
A conversa ficou séria. E aí eu peguei, olhei pra ela, era na terapia. Aí eu olhei pra ela, pensei. E aí eu pensei, tá, eu queria mesmo, de verdade, as duas coisas mesmo. Mas eu tenho que escolher. E aí eu pensei, tá, eu quero ter razão. Mas o que é de verdade que eu faço com a razão? Boa noite, Ed. E eu pensei, e aí eu fui, né, pautando. O que é que eu vou fazer com a razão que eu tanto quero? Vou ficar com a razão, sabe? Como se eu pegasse assim, falar, eu quero muito esta lupa. Tá, pra que você quer? Eu quero. Mas você vai usar? Não, mas eu quero. Mas o que você vai fazer com ela? Não vou fazer nada, mas eu quero. E se você trocar essa lupa por sei lá, por um pote de lápis coloridos? O que você vai fazer com esses lápis? Primeiro que é colorido e bonito. Segundo, eu posso fazer um monte de desenhos. E eu posso colorir o mundo. Isso vai te deixar feliz? Mais do que isso daqui? Vai. Então, o que você quer? E os relacionamentos? É a mesma coisa. O que é que você quer? Não dá para pautar o ontem, ter o ontem e o hoje também, né? Então, isso é uma questão. Depois, eu anotei tanta coisa aqui, já falei um monte, já falei outras, pulei tudo e agora eu já me perdi toda. Então, o que é de fato que a gente quer, tá? Depois, a gente precisa falar o que a gente quer. Então, você já falou pro seu parceiro? Esse mesmo, que é o seu amigo, que tem amizade. E voltando um pouquinho, né, na questão da amizade, precisa da amizade, precisa do respeito. Eu já falei no respeito agora há pouco, né? A gente vai tentar tudo para fazer o relacionamento evoluir, né? Sem que a gente se desrespeite. Como está o respeito no seu relacionamento? Como vocês se tratam? Como vocês tratam a relação, né? Porque muitas vezes o casal não se desrespeita. Não tem brigas, não tem xingamentos, não tem nada disso. Não tem violência, mas não existe um respeito no sentido de cuidado. Eu respeito a minha relação, o meu relacionamento, eu respeito meu casamento, eu respeito... Não tem, né? Companheirismo, que eu já falei lá, quando eu falei da amizade... É meu marido, é minha esposa, é o meu casamento. Mas vocês são companheiros? Ou vocês só moram na mesma casa? Não brigar não é sinônimo de ser companheiro. Eu falei que não ter conflitos não é tão saudável quanto as pessoas imaginam. E que conflito não é algo ruim de fato, né? Agora, e o companheirismo? Dormir na mesma cama e acordar, isso não é sinônimo de companheirismo. Companheirismo é muito acima disso, é muito além disso. E o tesão, como é que tá? E a paixão? Acabou mesmo? Né? E aí, se a gente, os parceiros, né, o casal, se você, qualquer uma das partes, na verdade as duas partes, se você não contar para ela, não contar para ele o que você quer, o que você sonha, o que você deseja, o que você almeja, quais são os seus medos, quais são os seus anseios, o outro não vai saber, não tem bola de cristal. E aí volta o que eu falei do silêncio agora há pouco. O silêncio é um texto fácil de ser lido errado. Se você não falar, como é que o outro sabe? É preciso, todo mundo quer amar e ser amado. E aí, eu não posso simplesmente olhar e falar assim, mas eu amo.
tá tudo certo. Você tá sendo amada? Não, mas eu amo tanto, 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 eu escuto isso às vezes. Que tudo bem, não tem problema. Eu sei que ele não me ama, eu sei que... Mas tá tudo bem, Gislene. O meu amor é tão grande, mas é tão grande, que ele vale por nós dois. Lógico que não. Mas é óbvio que não, né? Então, eu amo. Mas espera aí. Eu sei o que eu estou emitindo, mas eu sei o que está vindo do outro lado? Peraí, deixa eu parar e pensar. Eu estou sendo amada? Eu estou recebendo? É uma troca. Eu estou recebendo na mesma proporção que eu estou dando? Eu estou dando mais e não estou recebendo nada? Ou estou recebendo bem menos do que eu estou entregando? Eu estou recebendo muito e não estou dando nada? E aí entra a questão da honestidade. Você pode até não ser honesto nesse sentido, né? Da transparência com o outro. Mas você tem obrigação, é condição sine qua non que você seja com você. O quanto eu estou me doando neste relacionamento? Não estou me doando nada. Seja verdadeira com você. Não estou me doando nada. Eu só estou recebendo, porque tá cômodo. E eu vou ficar bem quietinha, porque time que tá ganhando não se mexe. Você tá sendo muito desonesta. Aproveitadora. Eu estou... E aí você vai ter que pôr na balança, né? Nos pratos da balança. Eu desejo, mas eu tô sendo desejada? Não, Gislene, eu só tenho que olhar a minha parte. Não, você tem que olhar as duas. Você tem que olhar primeiro a sua, é verdade. Primeiro de tudo, sempre somos nós. Gente, eu comi... Eu não sei o que eu comi. Eu acho que foi amendoim. Sabe quando fica a pelinha assim na garganta? Eu já tomei água e nossa, tá ruim. Primeiro de tudo, a gente olha pra nós. Mas a gente não pode deixar de olhar pro outro. É como dirigir. A minha mãe era instrutora de autoescola. E ela começou a me ensinar a dirigir, assim, no meio do nada, né? No sítio, no meio do mato, com 14 anos. E ela falava assim, aqui só tem você, no meio do mato mesmo, nada, né? Ela falava assim, só tem você, não tem outro carro passando aqui. Mas, quando isso daqui virar verdade, de verdade, quando você for dirigir, você vai ter que dirigir por você e pelo outro. E eram doses homeopáticas as informações, né? E depois, então aqui só tem você. Depois você vai ter que dirigir pensando em você e pensando no outro. Depois veio a frase decisiva, né? Você vai dirigir mais pelo outro que por você. E quando a gente dirige, é isso mesmo. A gente sabe o que a gente está fazendo. O problema é o que o outro está fazendo. A gente está mantendo a distância do carro da frente, a gente tá com... O carro tá com a manutenção em dia, tá com, né, o freio tá funcionando, tá tudo funcionando. Você tá prestando atenção no farol lá na frente, você não tá usando o celular, você... tá tudo em ordem. Todos os equipamentos de segurança do seu carro tá tudo em ordem. Mas você não sabe do outro. Quantas vezes você tá lá direitinho, você viu que vai diminuindo, porque viu que o farol tá fechando, vai fechar, que o trânsito tá parando lá na frente, você já começou a diminuir aqui. Mas, de repente, aí você já parou, basicamente. Aí, de repente, você olha pelo retrovisor e você vê que o carro de trás, se você não fizer alguma coisa, mesmo você estando certo, ele vai entrar na sua traseira. E aí, o que a gente faz? Você olha pelo retrovisor e você fala, ferrou, vai bater, vai bater. E aí, você puxa o carro, joga para acostamento, sabe? Vai mais para frente, quase que encosta no da frente. Você faz qualquer negócio porque você tá vendo que você tá certa, mas o outro não. E não adianta
o objetivo é evitar um acidente. Não adianta eu estar 100% certa e falar, mas eu não vou fazer nada, eu tô vendo que ele vai bater. Eu não vou fazer nada, eu estou certa. Tá, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Entendeu? Então, é olhar mesmo. Eu desejo o outro, mas eu tô sendo desejada? Não, não estou. Então tá. E por que é que eu não estou sendo desejada? Mas antes de fazer essa pergunta para o outro, você vai fazer para você. O que é que eu estou fazendo ou o que é que eu não estou fazendo que eu deixei de ser interessante para o outro? Que eu deixei de ser interessante, desejada, admirada, respeitada, valorizada, amada, querida pelo outro. Antes de você... É até desnecessário fazer a pergunta para o outro, né? Mas, se você quiser fazer, porque tem gente que não se contenta e ela vai fazer a pergunta para o outro, antes de fazer, se for o seu caso, olhe para você, esmiúce, sabe? Que você vai achar a resposta rapidinho. Tanto pelo que você está fazendo ou pelo que você deixou de fazer. Ah, então quer dizer, Gislene, você está me dizendo que eu tenho que fazer as coisas para agradar ao outro? Eu não disse nada disso. Mas, o que é que você fez, que você mudou, que aquilo que era válido e relevante e importante para você deixou de acontecer? E se você quiser continuar fazendo com que aquilo aconteça, continue acontecendo, é você olhar para você e ver o que é que eu fazia que eu não faço mais e que se eu voltar a fazer vai me trazer os resultados que eu espero. Não é sobre o outro, é sobre você. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Você quer apurrinhar o outro ou você quer se resolver? Porque a questão diz muito mais. Sabe aquela história assim? Quando Paulo fala sobre Pedro, a gente sabe muito mais sobre Paulo do que sobre Pedro? É a mesma história. Quando a gente vai lá questionar o outro, primeiro questione a você, que você vai saber muito mais sobre você do que pelo outro. Você vai saber muito mais sobre você por você mesma, né, do que pelo olhar e pela fala do outro. Você está cuidando e sendo cuidada? Ah, eu tô cuidando do outro. Eu cuido do outro. Afeto, carinho. Você tá sendo cuidada? Não. O que foi que aconteceu que o outro perdeu a vontade, o desejo de cuidar de você? Se ele cuidava antes, o que aconteceu que ele não quer mais? Por que ele te largou de escanteio? Por que você deixou de ser importante para ele? E aí eu volto porque eu falei lá no começo dessa live. O que foi que aconteceu, e não é culpa, o que foi que aconteceu que o relacionamento, o casamento, enfim, tomou outro rumo? Da indiferença, da desconfiança e até mesmo abrir e escancarar as portas para entrar outra pessoa no relacionamento. Ou entra outra, ou sai quem está. Por quê? Ah, a culpa é do outro, eu não tenho nada com isso. Então tá bom. Quer ter razão, quer ser feliz. Não sou eu que vou dizer quem tá certo e quem tá errado. Eu só lanço perguntas aqui. Que eu falei bem no comecinho. O mais importante são as perguntas, não as respostas. E essas perguntas você vai fazer para você, não é para o outro. Então, faça a pergunta certa para a pessoa certa. E a pessoa certa é sempre a gente mesmo. Entendeu? Por que eu deixei de ser interessante? O que foi que eu fiz? Isso não quer dizer que seja ruim. Lembra? Ou caminha junto, ou um vai e o outro fica. Às vezes você simplesmente foi, né, evoluiu e o outro não.
Então isso não é ruim. Por que, que eu deixei de ser interessante para o outro? Porque eu estou em outro momento. E eu transbordei, né, isso daqui e o outro ficou. Então, isso aqui estava muito raso para mim. Por isso que isso daqui não me interessa mais. E por isso que eu deixei de ser interessante aos olhos do outro. Ah, então tá bom. E isso é ruim? Você fazendo essa conversa toda com você mesmo. E isso é ruim? Não, isso não é ruim. Na verdade, estava ruim do jeito que estava. Então agora, e aí vem as escolhas. E agora o que eu decido? Já que eu descobri tudo isso, o que eu decido? Vou, fico, ajusto, não ajusto, invisto, não invisto, sabe? Crio novas estratégias, tiro o time de campo. O que é que eu faço? Tudo isso, primeiro, toda essa estratégia, todo esse plano, é você com você. Depois que você tiver todas as perguntas feitas e respondidas por você mesmo, aí sim, você vai sentar para falar com o outro. Agora há pouco eu estava vendo na CNN uma reportagem que estava falando sobre o Maradona, né? E aí o âncora estava falando assim, que o Maradona, ele teve um programa, ele apresentou um programa de TV, não sei em qual TV aí, acho que foi na Argentina, não tenho certeza, que foi na Argentina, quando eu peguei já estava falando. E ele entrevistava as pessoas, e aí disse que um dia, por sinal tá passando exatamente sobre ele agora, e aí disse que um dia ele se entrevistou. Enfim, ele estava contando sobre a vida dele, né? Ele se entrevistou. E aí ele lançava as perguntas e ele mesmo respondia. E aí ele pegou e perguntou se ele se arrependia de alguma coisa. E ele falou que sim, que ele se arrependia de não ter acompanhado, não ter ficado próximo das filhas dele, 2 filhas. Teve outros filhos, mas falou exatamente dessas 2 nessa reportagem aí. Não ter participado das festas, etc, etc, etc. E então, exatamente isso, sabe? É você fazer uma entrevista com você mesmo. É você olhar no espelho e falar, peraí, agora eu vou pegar essa lupinha aqui, sabe? Olhar no espelho e falar, agora eu vou pegar essa lupinha aqui e eu vou colocar em mim. Porque eu tenho que enxergar o máximo sobre mim mesmo. Não é sobre o outro, é sobre mim. O outro é o segundo plano. O segundo plano para você fazer essa devolutiva. E quando a gente faz isso, a gente descobre se a gente quer ir, se a gente quer ficar, se a gente conserta, se a gente descarta. Não é o outro, é a gente. Certo? Então, por isso que eu coloquei o título de Deixa a louça na pia e vai namorar. O que é importante para você? Qual é a prioridade da sua vida no seu relacionamento? Né? Qual é a prioridade no seu relacionamento? É lavar a louça, que pode ser metafórico isso, mas é deixar a pia limpa, sem um copo na pia, e você passa lá 1 hora na cozinha, e o seu marido passa 1 hora no sofá. Depois, ele vai pro banho e você vai pro sofá. Depois ele vai pra cama, dormir, e você vai pro banho. Percebeu o desencontro? Esse desencontro, e que ele pode ser cotidiano, vamos mudar uma peça no tabuleiro? E para mudar uma peça nesse tabuleiro, eu mudo a louça? Deixa a louça lá. Amanhã, vai lavar hoje, amanhã no café ela tá toda suja de novo. Deixa lá. Não vai acontecer nada. A casa não vai cair, não vai
explodir, não vai pegar fogo, não vai acontecer nada. Ela vai ficar paradinha lá. E você larga a louça lá e você vai fazer companhia pro seu marido, da sua esposa. Há quanto tempo você não faz isso? Ah, porque tem que deixar a casa em ordem. Eu tenho que deixar os filhos em ordem. Eu tenho que deixar o uniforme em ordem. Eu tenho que pôr a roupa para lavar. Eu tenho que agora estender a roupa no varal. É? E quando é que você vai deixar de olhar as coisas e vai olhar para as pessoas que estão aí dentro da sua casa? Ah, mas eu tenho que fazer janta, Gislene. Pede pizza. Pede pizza e fica com a sua esposa. Desliga a televisão e fica com a sua esposa. Quando foi a última vez que você sentou com seu marido ou com a sua esposa, num dia de semana qualquer, como hoje, uma quarta-feira, desligou a televisão, abriu um vinho e bateu papo dentro de casa, só vocês dois, sem data especial? Quando foi que você que está casado há 5, 10, 15, 20 anos, você deu um beijo de verdade na sua esposa? Um beijo não é selinho. Entendeu? Deixa a louça na pia e vai namorar. E namorar ali pode ter o sentido que você quiser. Mas eu estou falando principalmente do namorar. Sentar, ficar junto, bater papo. Não estou falando de namorar, que agora namorar é você não transar. Não estou falando do namorar de transar. Pode ser também. Mas não é esse foco aqui que eu estou colocando. Porque se a gente também coloca o foco do relacionamento no sexo, você tem sexo, você não tem relacionamento. Porque quando a porta torce o rabo, lembra do que eu falei agora há pouco? Você namora alguém, escolhe alguém para se relacionar que você gosta de conversar. Não uma moça porta. Não. Por isso que fala assim, os opostos se atraem. Aonde? Pelo amor de Deus. Aí você pega uma pessoa, por exemplo, uma pessoa estudiosa, um filósofo, sei lá, qualquer coisa do tipo, uma pessoa que gosta de filosofia, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Que gosta de novas ideias, que gosta de discutir ideias, né? Que gosta de assistir documentários justamente para poder conversar depois, aquela coisa toda. E você pega uma pessoa, não é uma crítica, tá? Cada um faz o que bem entender. Mas você pega uma pessoa nesse desenho que eu fiz agora, e você pega uma outra que ela só quer assistir novela. Tá tudo bem se ela quiser. Mas, coloca esses dois para conversar. Sabe qual é o assunto que eles vão ter? Não vão ter. Porque quando a novela, a pessoa da novela, quiser falar da novela, esse aqui, esse intelectual, ele vai falar que porre. Ele pode até ser educado. Uma vez, duas, três, né? De educação. Ele vai falar que porre. Que coisa. Não vai dar certo. Pega esse aqui e ele vai contar os assuntos dele, o universo dele, para essa pessoa aqui. Essa daqui vai falar, mas que inferno, que porre isso. Eu só quero saber de filósofo, de sociólogo, eu não quero saber de teoria, eu não quero saber de nada disso. Eu quero falar de, sei lá, quem beijou quem no final feliz da novela. Não é que um é mais importante que o outro. É que as conversas não batem. E aí, sabe o que acontece quando não dá certo isso? Vai se afastando. Vai perdendo interesse. Então,
mascarava. E o que aproximava era a paixão que tem tempo de duração. E ela passou, e aí foi abrindo esse abismo aqui. E aí ficou cada um num polo aqui, ficou esse vale, e aí eles criaram, como não tinha exatamente esse elo, que foi exatamente o que fez separar, o que criou, cada um na sua ilha, o abismo aqui no meio, precisamos, né, sustentar isso daqui, vamos criar muros, levantar muros de arrimo, né, fazendo as fortalezas que eu comentei, e pronto, acabou, isolou. Então precisa desestruturar, tirar, desconstruir esses muros, não implodir, porque quando você, se você fizer a implosão, você está fazendo exatamente a implosão da relação e desconstruindo, tirando os tijolinhos, à medida que vai tirando, você vai construindo usando os mesmos tijolinhos, que são esses que eu falei, compreensão, amizade, comunicação, diálogo, admiração, tudo isso que eu falei, cada um desses é um tijolinho, e aí a gente vai tirando, tira daqui e coloca para construir a ponte. E aí você tem o que é alinhado de novo. É simples assim. Certo, gente? Bora lá que eu preciso. Vou tomar um vinho. Já faz tanto tempo que eu não tomo vinho que eu acabei estranhando. Na verdade, eu tomei uma taça de vinho, de uma garrafa de vinho com uma amiga, no começo do mês, no feriado lá do dia 2, eu estava em Santos e nós tomamos uma garrafa de vinho. Mas eu estava pensando, eu fui limpar a cozinha domingo, sábado, sei lá, abri um monte de garrafa de vinho. Eu falei, gente, esse monte de garrafa de vinho aqui. Aí eu falei, nunca mais tomei vinho, que coisa esquisita isso. Mas hoje eu vou tomar um vinho. Eu falei já na verdade. Hoje é dia 25 de novembro. Eu me separei no dia 25 de novembro. Hoje faz 6 anos que eu me separei. E desde que começou quase uma brincadeira, começou de maneira não intencional, mas quando eu me separei, no primeiro ano depois, né, eu saí e aí estava com umas amigas e, enfim, batendo papo, aquela coisa toda, e aí fomos brindar e tal, eu falei assim, e aí uma falou assim, vamos brindar, brindar o que nesse dia hoje, tá? E aí começou assim, aniversário de alguém, eu não sei o que, a gente queria só brindar, a gente estava no restaurante, queríamos brindar, né, e aí a gente queria achar um motivo, que brindar a gente já ia. 25 é aniversário de alguém, não, foi ontem, amanhã, de alguém, não dá. Eu falei assim, hoje é dia 25. Eu falei assim, eu tenho. Hoje faz um ano que eu me separei. E aí ficou, né, aquela brincadeira e tal. E a partir daquele dia, daquele ano, todos os dias 25 de novembro, eu estava brindando. Agora não posso sair, né? Quer dizer, poder a gente pode, mas não, eu estou saindo e por conta da pandemia, enfim. Aí, eu até falei hoje lá no programa da rádio, falei, hoje eu vou brindar, hoje eu vou tomar um vinho, porque eu comemoro o descasamento. Então você comemora que você se separou, isso, né, não é nesse sentido de que legal, olha que legal, não é isso. Mas é justamente o começar de novo. É outra vida, é outra coisa. E é o divisor de águas. O antes, não interessa o antes, eu conto de lá pra cá. Quantos anos? Hoje faz 6. Então, 6 anos de descasamento. E as coisas começam com, muitas vezes, sem intenção nenhuma e como uma brincadeira, né? E a partir desse meu descasamento, aí as pessoas foram conhecendo, quem convive comigo, quem sai comigo, descasamento, virou uma piada, virou uma brincadeira. E aí, como que a gente vai comemorar o descasamento? Dali surgiu
querer só tendo, vendo o chá de recomeço, que é justamente o que começou comigo. Então, às vezes a gente fala assim, como que começou esse negócio? Como que você começou a vender? Como você criou esse projeto? Por que você começou a vender esse tipo de serviço? O chá de descasamento começou comigo, né? Que foi justamente isso. Então, nem todo mal é mal. Tudo depende exatamente disso tudo que eu falei. Você está colocando foco aonde? O que é importante para você? Nem todo mal é mal. Às vezes, algo precisa dar muito errado, que você olha e fala assim. No primeiro momento, a gente sempre olha desse jeito. Você olha e fala: caracas, caiu a casa. E agora? E agora como é que eu vou sair disso? E você fala: não sei, tô num beco sem saída, né? E aí passa um tempo, você vê que algo ou algumas coisas boas, muito boas aconteceram. E aí você olha para trás e você fala assim: como é que eu cheguei nisso aqui? Tão bom. E aí você fala assim: para que isso aqui acontecesse agora, para eu estar nesse momento legal, gostoso, nesse negócio, né? Não importa o que seja, precisou que algo muito ruim acontecesse para eu poder ir para frente. Se algo muito ruim não tivesse acontecido aqui, eu estaria exatamente no mesmo lugar. E aquele mesmo lugar, olhando, né, para onde a gente está e de onde a gente vive nessa situação, nesse contexto, e lá onde estava, não estava bom. Então, você vai se... E aí é o que eu falei agora há pouco, das escolhas. E está ruim. Se faça todas as perguntas. Está ruim e eu vou continuar. Por quê? Ah, porque eu tenho medo? O medo é muito útil. O medo é muito bom. O medo só deixa de ser algo bom quando ele te paralisa. E você? Tá deixando de ser feliz por conta do medo? Tem gente que eu atendo um monte de casos assim. Ah, mas eu já tô velha. Velha com 50 anos? Tem um monte de centenários aí, cada vez mais tem mais centenários. Se você tem 50, tô falando de 50, pode ser 60, pode ser 40, 45. Se você tem 50, com esse monte de centenários que estão aí, você tem mais 50 anos para viver. Que seja 40, 30, 20, 10, 1. Você vai deixar de viver um ano feliz com medo do quê? E se for 50? Ah, mas eu tô velha, ninguém mais vai me querer. Será que eu vou conseguir outro relacionamento? Ai, mas é tão difícil, né? Ah, mas eu já não tenho corpo, aquele corpo. Ah, mas eu já não tenho, né? Olha, eu tô muito acima do meu peso. Eu tenho estria, eu tenho celulite. Os meus seios já não estão, né? Onde era antes, onde deveria estar. Onde deveria estar, eles estão onde estão. Onde deveria estar é a mesma busca do ideal que eu falei agora há pouco. Você quer o real ou você quer o ideal? Você quer assumir que você tem 60 anos com 60 anos? Ou você quer ter 60 anos e querer se mostrar e viver como 30? Se quiser, tá tudo certo. São escolhas. Só que não dá para ter tudo. Você quer ser feliz ou ter razão? Então, é tudo isso. Falei muita coisa, né? Muita coisa. Falei coisa para mais de metro aqui. Belezinha? Vou
tomar o meu vinhozinho para os meus... Não vou passar em branco, não é porque a pandemia tá aí, porque eu tô dentro de casa, que eu vou deixar passar em branco os meus 6 anos de descasamento. Mas nem que a vaca puxa. Daqui a pouco eu tiro uma fotinha do meu vinhozinho do meu descasamento. Beleza? Beijos pra vocês. Fiquem com Deus. Bom descanso. Boa noite. E amanhã provavelmente eu volte aqui para prosear.